Agora são 9h02 nessa manhã especial de terça-feira, dia 27 de agosto de 2024. Como a gente tinha mencionado aqui mais cedo, né? A entrevista às 9h da manhã. Eu tenho o prazer imenso de receber aqui ao vivo nos estúdios da Gerais FM o jornalista Álvaro Pereira. E hoje os nossos convidados, família, né? Lucas Júnior e Lucas Assunção marcando presença aqui nos estúdios da Gerais FM. Álvaro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Matheus, bom dia, ouvintes da Gerais FM, bom dia, Lucas Júnior e Lucas Filho, né? Lucas Assunção, prazer em recebê-los aqui. Prazer todo meu, Álvaro, Matheus, né? Muito obrigado aí pelo convite, né? É um prazer enorme estar aqui mais uma vez aqui na Gerais FM para falar um pouco aí do nosso trabalho. Bem, nós temos um quadro aqui na Gerais FM que se chama Empreendedores de Sucesso. E vocês se inserem claramente nessa classificação de empreendedores de sucesso, porque vocês vêm tendo um grande sucesso no negócio que vocês abraçaram, que é o negócio do mel. Então vamos ter uma conversa doce, adocicada aqui hoje, para falar sobre os apiários agroabelha, né? Que existe em Coromandel há muitos anos e que vem crescendo cada vez mais e vem se tornando um negócio importante. Como é que surgiu? Vou começar perguntando aqui ao Lucas Júnior, também conhecido como Lucas do Mel, né? Como é que começou esse negócio das abelhas? Porque não é um empreendimento comum mexer com abelhas, né? As pessoas têm até um pouco de medo das abelhas. Nas fazendas, por exemplo, eu percebo que os trabalhadores têm muito medo de abelha. Quando encontram ali um enxame de abelhas, correm, né? Preocupados, porque realmente tem também esse perigo, não é, Júnior? É verdade. Mas assim, quando começou foi que eu sempre fui muito curioso, né? Então, eu sempre, como eu saí da escola muito cedo, com 13 anos, né? Naquela época, a gente formar era fazer o 4º ano lá na roça, né, Matheus? Então eu com 13 anos eu saí da escola, mas eu tinha sempre aquela preocupação, Álvaro, porque naquela época ali, né, nos anos 70, já se falava muito em mudanças, né? A crise do petróleo naquela época, então eu estava bastante por dentro, e eu tinha aquela preocupação. Meu pai tinha uma fazendinha, a gente não trabalhava para fora, a gente trabalhava na fazenda do meu pai. Mas família toda de Santa Rosa? De Santa Rosa. Então, como eu sabia, nós éramos 11 irmãos, então o terreno é pequeno, eu sabia que eu não ia criar a minha família da maneira que o meu pai criou a dele. Uhum. Então, eu tinha muitas essas perguntas, né? Preocupações em relação ao futuro, né? Exatamente. Então, olha, eu tenho que ter um negócio que não vai depender de terra, porque eu não tinha dinheiro para comprar terra, do meu pai não ia sobrar para mim, e não tinha estudo para vir para a cidade, então eu pensava em algum negócio. É claro que eu não pensei em abelha no momento, né? Pensei em outras coisas, a criação de rã, criação de coelho e tal. Aí, e já naquela época, né, as pessoas tinham muito medo de abelha, assim, né? No meio rural, no campo, né? Com certeza, né? E, claro, não tinha ninguém que, né? Como que você vai trabalhar com negócio que não existe, então, para você, né, ter informação. Conhecimento técnico, né? De como lidar com as abelhas. A dificuldade era muito grande, né? Mas um belo dia, né, eu estava com um arado de bois naquela época, né? Uhum. E lá no terreno onde a gente foi trabalhar, tinha uma abelha no cupinzeiro, né? No cupim. E que a gente teria que eliminar para passar. Eu sempre tive essa preocupação também ambiental, né? Não tá matando, né? Então, cada um tem o seu papel. E como eu já gostava muito, eu gostava muito do favo de mel. Meu pai tirava mel lá no mato, no cupim, era uma coisa deliciosa demais. Eu falei, então eu vou dominar esse negócio, eu vou pegar essas abelhas e vou para elas fazer mel, porque eu gostava muito do mel. E foi por aí que eu tentei pegar aquelas, né? Eu não consegui, mas elas me pegaram, não por ferroada assim. Quer dizer, né, que o primeiro contato com as abelhas não foi muito... Mas aí feliz. Eu fiquei sabendo de um amigo meu, até um rapazinho que era retireiro do meu avô, que já tinha pego uma abelha que estava lá no munho abandonado do meu avô. Aí hoje ele é cabo aposentado da polícia lá na Baía dos Dourados, né, o Gaspar. Aí ele me explicou, não, eu vi numa revista que você tem que fazer um quadrinho de madeira, colocar uma linha de anzol, prender os filhotes para que eles não encostem um no outro, para eles não morrem. E foi aí com essa informação eu já peguei o primeiro, o segundo, o terceiro. Quando eu estava com 4 enxames, chegou o período das águas, elas não desenvolviam e tal, e eu ficava sempre observando. Aí naquela época a gente ouvia o rádio, né? O programa Brasil Agrícola, na Rádio Nacional de Brasília. E foi lá que eu
eles mandavam muita informação, eu peguei e escrevi uma carta e mandei lá para o programa Brasil Agrícola da Nacional de Brasília. Eles mandaram para mim uma apostila com mais de 400 páginas. A minha vida mudou depois daquilo. O Brasil Agrícola era uma espécie de Globo Rural de Isso, hoje, exatamente. né? Eu costumo dizer que foi a faculdade que eu fiz. A minha universidade foi aquela apostila. E Lucas, você foi um pioneiro, né, no trabalho com abelhas aqui na região, completamente. Você foi a primeira pessoa a produzir mel na região. Eu costumo dizer que foi a picada do facão, né? Foi bem picada no facão, porque eu não tinha dinheiro, não tinha conhecimento, não tinha ninguém que mexia com abelha. Então eu comecei do zero mesmo, assim, né? Foi na raça e na coragem mesmo. E não tinha internet, não tinha Google, né? Quer dizer, era muito mais difícil você obter informação, né? Não existia nem telefone. Algum tempo depois é que apareceu um telefone público lá na Santa Rosa. Eu pegava minha motinha, andava 8 quilômetros, chegava lá na Santa Rosa, pegava uma senha para poder falar no telefone, né? Quando eu comecei, quando eu descobri o primeiro contato da Casa da Abelha em Belo Horizonte, então para mim falar lá com o Manuel da Casa da Abelha, comecei já a comprar algum cera velada, os equipamentos, era dessa forma, né? Eu ia lá para Santa Rosa, pegava uma senha para poder falar no telefone lá. Lucas, e é um conhecimento que você foi passando para as novas gerações, foi passando aí para os filhos, né? Agora você tem aí o Lucas Assunção lhe ajudando no negócio. Qual é o papel do pai, qual é o papel do filho? Sim, e também eu sempre coloquei muita família. O Lucas, a Marina também, eles pequenininhos, né, na stand, eles já ensinavam, já começava a dar até palestrinha lá no Frutos da Terra. Marina da Floricultura. Isso, a Marina ajudou muito também, tanto que o Mel tem o nome dela, o Mel Marina, né? Então, além de eu ensinar para os filhos também, quando eu percebi a demanda que existia, né, nessa área, né, e como eu já tinha bastante conhecimento, então eu comecei a passar também para pessoas interessadas na criação de abelha. Quando surgiu lá a própolis, eu estava falando em off aqui, né? O japonês descobriu que a nossa própolis, descobriu, né? A gente que, né, por causa da pesquisa que foi feita aqui no estado de Minas, né? Então, descobriu-se que a própolis nossa é a melhor do mundo, então abriu esse mercado para o Japão. Um novo produto, própolis. Isso, exatamente, porque até então ninguém nem sabia o que era própolis, né? Então, os primeiros anos de produção de própolis, né, que nós produzimos, ia tudo para o Japão. Né? E foi aí que realmente deu para a gente começar realmente a desenvolver o negócio, foi por causa dessa remuneração que vinha pela própolis, né? O mel ficou sendo um palete, ficou sendo segundo plano lá no começo. Mas aí eu comecei a passar a ver um outro negócio que era, bom, então como eu já tinha os contatos, por exemplo, para comprar colmeia, comprar os macacão, essas coisas tudo, então aí eu vim para o Coromandel em 2004. E aí eu montei a loja para o apicultor e comecei, né, a dar mini cursos na palestra e ensinar, incentivar. Começou a atuar empresarialmente, né? Isso, exatamente. Foi a de partir forma daí, profissional mesmo. Né? Exatamente, né? A gente fazia encontro regional também, Monte Carmelo, Guimarães, então levamos assim, levando aquelas técnicas que a gente já tinha aprendido na criação de abelha, né? Porque aí eu estava falando, por exemplo, o tipo de florada, que eu já tinha todo um estudo, né, de como o comportamento das abelhas na florada aqui do Cerrado, a gente já tinha tudo isso. Então isso aí foi tudo, eu fui pesquisando e descobrindo. E aí foi por isso que eu comecei a passar e a formar. Hoje não tem uma apicultora aqui na região do Alto Paranaíba que já não pegou alguma informação do Lucas do Mel de Coromandel. Muito bem, parabéns. Lucas Assunção, como tem sido para você trabalhar com seu pai, trabalhar com mel? Bom dia, Álvaro, bom dia, Matheus. Então, eu costumo dizer que eu sou apicultor desde que eu nasci, né? Porque acho que eu já nasci lá no meio das abelhas. Você não teve escolha, né? Eu até tive escolha e eu escolhi ficar. Então, escolha ficar. Graças ao meu pai e ao incentivo dele e da minha mãe, eu resolvi ficar na criação de abelha. E como tem sido a experiência? Tem sido impressionante, porque é uma coisa que você está o tempo todo aprendendo alguma coisa nova. Eu, diferente do meu pai, eu já tive a estrutura, né? Eu já nasci no meio das abelhas, então eu não tive que aprender nada do zero. O negócio já estava pronto já estava pronto e eu já peguei meio caminho andado. Aí, quando, 3 anos atrás, eu estava pesquisando sobre algum outro novo produto que seria alguma coisa minha, alguma coisa que eu pudesse fazer
que é junto às abelhas, mas que seria minha. Porque o meu pai começou a criação de abelha dele há 30 anos atrás, então eu queria alguma coisa que fosse só minha. Bem, já vi que você herdou do seu pai a curiosidade também e a vontade de inovar, sim, né? Com certeza. Aí e na verdade eu não consegui sair disso totalmente porque foi o meu pai que me falou sobre o hidromel. Ele falou assim, pesquisa sobre isso aí pra gente, pra ver se você consegue produzir. E eu pesquisei, vi 2 vídeos no YouTube ali e já achei que poderia fazer. Não dei conta de primeira. Explica o que é o hidromel. Então, o hidromel, ele é um vinho feito de mel. Ele é um fermentado de mel. É o mesmo processo de produção do vinho, só que ao invés de a gente usar a uva, a gente usa o mel. Ele foi descoberto porque as histórias contam que foi durante uma tempestade, uma árvore se quebrou e acumulou água ali onde tinha um ninho de abelhas, uma colmeia de abelhas, e esse mel teve uma fermentação natural ali por levedura selvagem, e as pessoas tomaram aquela água ali e sentiram, viram um gosto bom, sentiram meio animadas assim por causa do álcool. Tinha havido um processo de fermentação natural ali no teve um processo de tronco, na fermentação árvore. natural. E depois ela se tornou popular lá na região onde hoje é a Noruega, com os povos vikings. Foram eles que popularizaram o hidromel no mundo inteiro. Então, com essa pesquisa, eu comecei a comprar os equipamentos para produção e depois de 3 anos eu consegui ter essa garrafa aqui que eu estou te mostrando agora. Só que o hidromel ele é mais antigo do que... Ele nasceu primeiro do que a agricultura. Né? Então, essa história que ele está falando da árvore caída é no tempo dos coletores, não existia... Nem existia agricultura Não existia agricultura Entendi. ainda. Eu tive a oportunidade de experimentar o hidromel outro dia e percebi que ele é ligeiramente frisante também, né? Ele tem um pouquinho assim de... borbulha um pouquinho assim, como se fosse um champanhe. Sim, é porque, na verdade, o processo de produção do champanhe, o produtor de vinho, ele utilizava uma rolha de cortiça que deixava o gás carbônico escapar, porque aquelas bolinhas ali é o gás carbônico da fermentação. Ele mudou o tipo de rolha, por algum motivo, na época, para um tipo de rolha mais compactada que não deixava o gás carbônico escapar. Quando ele foi lá e abriu a garrafa explodiu a tampa e saiu, foi assim que foi criado o champanhe. Nesse aqui também, o gás também fica um pouco preso, então dá aquela borbulhazinha de gás carbônico. Então o hidromel passa a ser o último produto aí lançado pela Agroabelha. Sim. Né? Esse aqui é o e já está produto disponível aí no mercado. Disponível no mercado. Ele já está sendo vendido lá no supermercado Coopa, na floricultura da Marina também tem, e na loja de conveniências do Alto Posto Verdurão também tem. E na rede Quijóia em Monte Carmelo. E na rede Quijóia do Monte Carmelo. Muito bem, vamos falar sobre o tamanho do negócio hoje, o que virou a Agroabelha hoje, como é que está a produção da empresa, e não é só mel, tem própolis, tem hidromel, explica pra gente aí Então, a que ponto vocês chegaram, né? Tem um ditado que diz que quando você ganha um limão, você não chupa o limão azedo, você faz a limonada, né? Isso. Então, o que aconteceu com a Agroabelha foi mais ou menos isso. Nós tivemos um período muito difícil, né, de perda de enxames, de morte de abelhas, e então a produção ficou muito pequena. Então, para atender os meus clientes, né, os clientes da Agroabelha, que sempre já conheciam nosso produto, como eu já fazia aquele trabalho que eu te falei, de promover a criação, né, ensinar as pessoas a criar abelha, então foi a partir daí que eu vi, surgiu um novo negócio, que foi a aquisição de produtos dos apicultores, né? Então aí a Agroabelha passou a não ser só um produtor, mas a gente passou a comercializar, ou seja, a gente adquirir matéria-prima dos produtores, né? Então dando inclusive até essa oportunidade também de mais uma oportunidade de negócio para o pequeno produtor, principalmente. Sem dúvida. Né? Então, fornecer os produtos, né? Colmeia, macacão, a cera violada, nós produzimos a própria cera, nós temos equipamento para produzir a própria cera. Então, foi a partir daí o nosso negócio começou a crescer exatamente por isso, porque a gente focou mais no comércio, na compra de matéria-prima, né? Porque aquilo que eu estava te falando, eu acho que eu sou melhor de venda do que de produção. Então, sempre eu vendia mais do que produzia. Isso não é ruim não, né? Porque o negócio está nas vendas mesmo. Com certeza, né? Então, a partir daí, nós incrementamos sim, né,
na venda dos produtos então hoje a gente tem uma rede de parceiros, né? Fornecedores, né? Monte Carmelo, Patrocínio, Guimarães, Cruzeiro da Fortaleza, Lagoa Formosa. E tem a produção própria ainda em Santa Rosa. A minha produção própria hoje é pequena, mas assim, qual o objetivo? Os nossos apiários hoje tem em torno lá umas 70 colmeias só, mas o objetivo nosso não é tanto produção, é para a gente manter as técnicas de produção, né? Então a gente leva pessoal transmitir inclusive para os fornecedores. Isso, né? a gente recebe apicultores, inclusive lá no nosso apiário, eu quero ver como é que você trabalha nas suas abelhas, né? Então passa um dia com a gente no apiário. Então isso é muito importante, né? Ô Lucas, você me falou também, eu achei muito interessante, de uma parceria que tem sido feita com produtores de café. Como é que se dá essa parceria entre produtores de mel, né, e produtores de café? Esse é o novo nicho de mercado, a apicultura. Eu acredito que assim, a apicultura hoje ela está bastante em alta por causa desse mercado, que é muito desenvolvido nos Estados Unidos, né? Infelizmente no Brasil ainda não, mas agora sim está realmente surgindo essa nova. Inclusive o parceiro onde eu tenho as minhas abelhas, o nosso parceiro lá, é uma lavoura de café orgânico, né? Onde eles sentiu a necessidade de levar as abelhas para fazer a polinização do café, porque você sabe que, né, é muito importante para o café. Então é uma cultura que necessita de polinizadores externos, né? Então as abelhas, pelo número de abelhas que tem no colmeia, então é a mais eficiente, a abelha ápice é o polinizador mais eficiente. Então nós já vendemos abelha para uma lavoura de abacate, e agora, essa semana, nós acabamos de fechar com a lavoura de café. Nós vamos levar 10 colmeias, vamos treinar os funcionários da fazenda para trabalhar com as abelhas, né? E aí, progressivamente, eles vão aumentar. Eles estão querendo chegar a 100 colmeias nessa lavoura. Eu acredito, Álvaro, que dentro de uns 10 anos aí, no máximo, toda lavoura de café vai ter a sua criação de abelha, até porque a maioria dos produtores de café hoje, que produzem para exportação, né, tem essas certificadoras, então algumas certificadoras da Europa estão exigindo também que a lavoura tenha as abelhas para polinização. Por quê? Porque prova que o ambiente está saudável. Se tem abelha, o ambiente está saudável. Muito interessante. O produtor de café que faz esse tipo de parceria, ele naturalmente produz muito mais café, né? Com certeza, né? Isso nos Estados Unidos hoje, o apicultor americano, ele é mais remunerado não pelos produtos das abelhas, mas a maior remuneração que tem hoje nos Estados Unidos é a polinização. Muito bem, parabéns aí pelo belo trabalho que vocês vêm fazendo na produção não só de mel, mas também de própoli, agora uma bebida nova chamada hidromel. Vocês são uma referência para os novos empreendedores que estão surgindo aí no mercado, né? E veja como é diversificado o mundo do empreendedorismo, né? Você não precisa fazer só o óbvio, você precisa também descobrir coisas novas que ainda não estão no mercado, e vocês são um exemplo disso, um exemplo de inovação, muito importante também para Coromandel e toda a região, porque vocês estão exportando, né, esses produtos para várias regiões do país. O nosso entreposto, hoje a gente construiu a nova sede dentro das normas do CISPAR, né, que é esse consórcio intermunicipal, são 20 municípios, mas as instalações já dentro também da norma do CISB, que é federal. Então assim que a gente pega o selo CISPAR, a gente entra no CISB, porque como nós já vendemos para outros estados, então a gente não... Coromandel, a região Alto Paranaíba ficou pequeno para nós, então a gente precisa de... Essa é boa, hein? O Alto Paranaíba ficou pequeno para nós, gostei. Então nós vamos entrar no CISB, que é o federal, né? Para a gente poder vender para clientes de Goiânia. Você já exportou própoli para o Japão, né? Isso, exatamente, né? Passo a palavra para vocês para as considerações finais. Então, tem os desafios, né? A gente falar um pouco aí. Uma mensagem aí para os novos empreendedores que estão surgindo aí no mercado. Isso, o nosso desafio, assim, é realmente aumentar o consumo de mel no Brasil, que é muito pequeno, né? Muito baixo, né? Devido a alguns gargalos que ainda existem aí por causa de alguns mitos, né? O Brasil tem muito isso, né? Criam-se alguns mitos e aí isso é muito difícil. Deles o medo de abelhas, né? E não há esse perigo quando você usa a técnica adequada para se relacionar com elas. Isso, exatamente. Mas assim, hoje eu vi essa semana, inclusive, acho que ontem me chegou no meu celular aí uma reportagem sobre mel falsificado, né? No estado de Goiás. Sim. É um dos problemas que a gente enfrenta, mas
Mas assim, não existe um mais sério ainda do mel falsificado, porque o consumidor às vezes tem medo de comprar porque é falsificado, mas existe um outro que é mais sério ainda, existe hoje um mito de que assim, como durante muitos anos o consumidor só tinha acesso a mel de tirado no mato, né? Artesanal ali, isso, né? Então, existe um mito, Álvaro, infelizmente, que o mel de criação não é puro. O mel de criação não é natural. A pessoa fala assim, eu quero comprar o mel, mas eu quero aquele do mato, né? Como é que o consumidor pode se proteger desse tipo de mel falsificado? Qual é a garantia que o consumidor pode ter? Procurar a marca de confiança. Não comprar mel sem marca, porque a maioria desses mel é sem marca, né? Então compra de apicultor conhecido, de marca conhecida. Existe alguma inspeção também do Estado? Existe, são 3 tipos de inspeção que existe, é qualquer outro produto, né? Então, no nosso caso, nós começamos com essa municipal, que é o SIM, mas o SIM hoje ele não é de um município só, todo o SIM hoje é de consórcio, né? Então, por exemplo, Coromandel tem o CISPAR, o Monte Carmelo tem o RIDES, então cada grupo de municípios tem o seu selo de inspeção. E depois tem o IMA, que é do Estado de Minas Gerais, e no caso do CISB, que é federal. Então o risco maior mesmo de falsificação ocorre naqueles produtores que não passam por esse tipo de inspeção. Exatamente. Então o consumidor tem que estar atento a isso. Mas existe o problema de que eu falei para você, que é mais sério, é que o consumidor tem essa coisa de que se vê um rótulo, um mel rotulado, bonitinho, é produto industrializado, não quero. Eu quero aquele que é natural. E é um grande engano, é um equívoco terrível e que prejudica muito a comercialização do mel no Brasil. Muito bem, Lucas Assunção, aí a sua mensagem final aí para os jovens que estão começando a empreender, como você, né? Você também está começando. Sim, eu acredito que pela tentativa e erro, todos conseguem concluir o objetivo que eles querem. Eu, depois de quase 3 anos tentando entrar no mercado com um novo produto, porque um novo produto que não é conhecido, ele é muito difícil de cair no gosto das pessoas. Então agora sim a gente está conseguindo ter uma saída melhor do hidromel, e eu acho que é não desistir, né? Porque um produto novo que você confia na qualidade que ele tem, não tem como dar errado, você só precisa se dedicar a ele. Muito bem, muito obrigado pela presença de vocês aqui ao vivo no nosso estúdio na Gerais FM. Muito obrigado aos ouvintes da Gerais FM que nos acompanharam aqui ao longo dessa entrevista. Matheus, siga aí com a programação.